Alô, galerinha, então na série Conversando com o Cara, Mestre Pestana, tem meu camarada, obrigado, ele vai dar o bizu pra você de história. Se você quer passar na ESA, veja esse vídeo até o final, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Valeu, Pestana, um abraço. Fala, rapaziada, aqui quem vos fala é João Pestana. Estou aqui no canal do Léo Chucrute para passar para vocês os 10 temas que mais têm incidência na prova da ESA. Vem comigo aqui, expansão marítima portuguesa. O que eles gostam? Eles gostam de cobrar quem foi o pioneiro na expansão marítima. E você sabe que quem foi o pioneiro na expansão marítima foi Portugal. Mas o que eles também gostam de cobrar? Quais foram os fatores que contribuíram para Portugal ser o pioneiro na expansão marítima? Portugal está dentro do contexto da nossa história. Portugal foi os nossos colonizadores. Então, vamos lá, vamos entender aqui o principal fator. É isso aqui, gente. Sem esse fator aqui, de nada adiantaria. Portugal não seria o pioneiro. É a centralização política e administrativa do Estado português. Portugal foi o primeiro Estado moderno europeu. Então, Portugal, ele sai na frente dos demais reinos europeus, tá? Então é dentro desse contexto mercantil, do capitalismo comercial, por causa do renascimento comercial que estava acontecendo na Europa, tá? Então Portugal, ele centraliza, né, o Estado português centraliza a sua política e vai começar a querer expandir. Então quando eu me refiro a expansão marítima, estou me referindo a expansão econômica. Eu preciso buscar novos mercados consumidores, novas matérias-primas rentáveis para a minha manufatura. Então quem vai trabalhar junto com o Estado português, né, é a burguesia, tá? Então Portugal, ele vai atrair uma burguesia mercantil, principalmente no final do século XIV, após a Revolução de Avis. Então, ou seja, o Estado português vai trabalhar em sintonia com a burguesia. Então o que eu estou querendo dizer, questãozinha de prova, é empreendimento estatal e empreendimento privado, tá? E se eu quero lançar-se a um mar que nunca foi antes navegado, como o Oceano Atlântico, né, que antes o eixo econômico europeu estava no Mediterrâneo, então eu preciso aperfeiçoar a minha marinha. E aí destaque para a Escola de Sagres, tá? Então a Escola de Sagres, que foi criada pelo filho do rei, o Dom Henrique Infante, tá? Então ele vai atrair navegadores, cosmógrafos, cartógrafos, tá? Para aperfeiçoar a sua marinha e para buscar o quê? Né? Novas rotas comerciais, contornando a África, mas sempre foi o principal objetivo de Portugal, chegar nas Índias, tá? Outro destaque também está aqui, ausência de guerras. Portugal era o único reino europeu que estava ausente de guerra, então isso vai contribuir muito, porque toda a arrecadação dos impostos do Estado português vai ser, né, projetado aonde? Vai ser injetado aonde? Na expansão marítima, para aumentar a sua economia, em vez dos outros estados que estavam injetando seu dinheiro na guerra. E outro destaque que ainda é cobrado, né, nos livros do edital da ESA, está aqui, a posição geográfica favorável, tá? Então, dentro desse contexto, você, concurseiro da ESA, fica ligado. Quando eles, né, normalmente assim, quais foram os fatores, o que contribuiu para Portugal ser o pioneiro na expansão marítima, tá? Então, nunca cobram os 5, são esses 5 daqui, mas sempre são 2. Então, cuidado com o veneno que tem, às vezes, na prova, tá? Às vezes eles colocam um fator correto e depois um outro fator errado. Pode vir um fator errado e depois um outro fator correto. Então você, está ligado, está assistindo aqui no canal do Chucrute, você vai lembrar que são esses 5 fatores que levaram Portugal a ser o pioneiro na expansão marítima, não só contornando o sul da África e chegando na Índia, mas depois, posteriormente, chegando aqui na América, né, e começar a colonizar o nosso Brasil, tá? E aí, esse é um tema que tem incidência. Você precisa ficar ligado nisso, tá? Não esqueça aqui, os 5 fatores e quem foi o pioneiro na expansão marítima? Portugal, tá? Agora vamos para a próxima aí, o segundo bizu. Fala, rapaziada, agora, segundo tema, o assunto com mais incidência na prova da ESA, revoltas emancipacionistas. Professor, várias revoltas de caráter emancipacionista aconteceram na história do Brasil, mas eles gostam que ocorreram no século XVIII. Então vamos lá, século XVIII ainda era o Brasil colonial, então as revoltas de caráter emancipacionistas no século XVIII quer se separar de quem? Da metrópole portuguesa, tá? E qual foi a primeira revolta de caráter emancipacionista? Inconfidência Mineira.
mineira, tá? Então vamos lá, gente, que tem de similar entre essas duas revoltas, tá? Ambas querem se separar, caráter emancipacionista. Tem influência dos ideais iluministas, tá? Então chega a influência, né, do que estava acontecendo na Europa, temos influência externa, tá? Então as ideias iluministas chegam aqui no Brasil. E também, como era a influência dos iluministas, criar uma república após separar de Portugal, tá? Então é dentro desse contexto aí, né, que ambas têm essa similaridade. Entretanto, a diferença entre uma e outra, que a Inconfidência Mineira, a nossa primeira revolta de caráter emancipacionista, ela é elitista, tá? Então foram os ricos mineradores, né, os intelectuais que querem se separar de Portugal, tá? E é inspirada na independência dos Estados Unidos. E a outra é de caráter popular. Mas, professor, como é que o pessoal, né, o povo tinha acesso a essas ideias iluministas? Então, começou a baiana, né? Começou de uma forma elitista, a sociedade secreta, Cavaleiros da Luz, né? Então, ou seja, a elite baiana leva essas ideias, né, para a Bahia, divulga isso, só que eles falam uma coisa, eles são inspirados na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, né, na República Jacobina, eles vão abolir a escravidão nas colônias francesas. Então, a conjuração baiana, ela é de caráter popular, tá? Porque ela tem inspiração na Revolução Francesa. Então, ela falava, mexia, queria alterar a estrutura social naquela época, que era a escravidão. Então, eles defendiam a abolição da escravatura. Então, por isso que ela é de caráter popular. A mineira, ela é de caráter elitista porque eles não falavam nada em relação à abolição da escravatura, tá? Eles iriam manter, caso se separasse de Portugal, a escravidão. Por isso que tem influência norte-americana, porque os Estados Unidos, ao separar da sua metrópole inglesa, manteve a escravidão. Proclamou uma república, mas manteve a escravidão. Então, por isso que uma é de caráter elitista e a outra é de popular. Então, essa é a diferença. Mas a similaridade é emancipacionista, influência iluminista e republicana. Beleza? Então fica ligado nisso. Depender da pergunta. Se for, né, perguntar a diferença entre uma e a outra, tá aqui. Elitista e popular, porque elitista e popular. Porque uma quer abolir a escravidão e a outra não quer. E similaridade tá aqui. Separatista, iluminista e republicanismo. Show? Então vamos lá. Traz o gabarito para mim. Próximo. Vamos lá, rapaziada. Agora o item 3. Esse aqui, então, figurinha certa. Fica ligado, hein? Período joanino, tá? Século XIX, o meu xará, D. João VI, foge para o Brasil e ele vai realizar mudanças, né, muito importantes para a nossa história, tá? Com o processo da independência do Estado brasileiro começa com a vinda de D. João. Então aí, ó, o que a ESA gosta? Essas duas realizações aqui, né, que essas duas realizações são, né, é irreversível, né, tanto que vai levar mais tarde ao processo de independência, mas é bom também entender não só a política interna, mas as consequências, né, o que aconteceu relacionado à política externa. Mas vamos lá, 1808, a família real chega aqui no dia 22 de janeiro de 1808, 6 dias após a chegada da família real. D. João vai abrir os portos brasileiros às nações amigas, tá? E isso é um fato importante porque isso decreta o fim do pacto colonial. Fica ligado nisso, é o fim do pacto colonial. Isso é muito importante porque os nossos colonos vão gozar pela primeira vez de algo que eles não tinham por causa do pacto colonial: liberdade econômica, tá? Então quem vai ser favorecido com a abertura dos portos? A nossa elite agrária e escravista. Lá fora, quem vai ser favorecido com a abertura dos portos? Lógico, a Inglaterra, que estava vivendo a sua revolução industrial, a Inglaterra que vai escoltar a família real até aqui. Então a Inglaterra vai impor, né? A Inglaterra estava com uma guerra com Napoleão, tinha perdido o mercado europeu, mas ganhou o mercado brasileiro. E outra questão também por necessidade. D. João abre os portos brasileiros porque agora a metrópole está na colônia. E como é que a família real seria sustentada, né, aqui na colônia? Então ela precisava abrir os seus portos. Política, isso aqui, né, é dos fatores, né, que vai levar mais na frente a independência do Brasil. Porque uma vez que os colonos gozam de liberdade econômica, eles não vão querer mais perder isso, tá? Então, quando lá na frente surgia, aí em 1820, né, para 21, quando surgia
né, a tal da Revolução Liberal do Porto, que a tal Corte de Lisboa, em 1821, vai tentar, né, recolonizar o Brasil. Aí, ou seja, a nossa elite agrária vai se aproximar do filho do rei, o Dom Pedro, para que não volte, né, o pacto colonial. Outra característica aí da política externa, coisinha boba, tá? Uma no norte e outra no sul, tá? Dom João vai anexar a Guiana Francesa, né, que era uma colônia francesa, e ele fugiu por causa do imperador francês, e a outra aqui no sul, onde fica, né, o atual Uruguai, ele vai anexar a Cisplatina. Tá? E outro fator importantíssimo, 1815, logo após, né, a queda de Napoleão, Dom João, né, vai receber uma imposição do Congresso de Viena para que ele retornasse para Portugal, para, né, que eles pudessem reconhecer a dinastia de Bragança. E Dom João, sabendo que os comerciantes portugueses estavam insatisfeitos por causa da abertura dos portos, Dom João vai fazer o quê? Vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Então, oficialmente, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso pode parecer bobeira, mas isso aqui vai dar para os nossos colonos uma outra liberdade, uma liberdade política e uma liberdade administrativa, tá? Por isso que quando Dom Pedro I proclama a independência, né, vai ser fácil ele manter a unidade territorial, porque o Brasil já tinha gozado dessa liberdade política e administrativa. Então há uma inversão aí, né, de valores políticos, e o Reino Unido é um processo também importante, porque uma vez que os colonos gozaram disso, eles não iam querer mais perder, tá? Então se liga aí, ó, 1808, abertura dos portos a nações amigas, e 1815, Brasil elevado à categoria de Reino Unido. Dois grandes fatores que vai levar ao processo de independência do Estado brasileiro em 1822. Show? Vamos pro próximo, vem comigo! Vamos lá, rapaziada. Quarto, Constituição de 1824. Somos no Império, nasceu o Estado brasileiro, tá? E eles gostam de cobrar as principais características da nossa primeira Constituição, tá? Então a nossa primeira Constituição aí nasceu, né, foi outorgada em 25 de março de 1824, tá? Foi escolhido como modelo, né, uma forma de governo, foi a monarquia constitucional, representativa e hereditária, inspiração, né, na Constituição francesa, mas a principal característica é isso aqui, ó, o poder moderador, né, o chamado quarto poder, que foi criado aí por Dom Pedro I, tanto que é considerado a chave mestre da Constituição de 1824, tá, gente? Então, tinham os três poderes tradicionais, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo, né, o imperador; o legislativo, formado pela Câmara do Senado, pela Câmara dos Deputados; o judiciário são os magistrados juízes, escolhidos pelo executivo. Mas o que era o poder moderador? O poder moderador, gente, nada mais que na prática, na teoria, deveria ser o poder que moderava entre os demais poderes. Mas Dom Pedro, na verdade, ele vai usar um poder moderador para mandar nos demais poderes. Ou seja, gente, o poder moderador, o tal quarto poder, é um absolutismo disfarçado em uma Constituição. Mas aí você pode marcar lá, caso caia a opção, a monarquia brasileira foi uma monarquia absolutista. Não, uma monarquia constitucional, cujo dentro da Constituição tinha um quarto poder que dava total poder ao imperador em relação aos demais poderes. Beleza? Então por isso que é o mais cobrado aí. E é bom também, né, entender as características mais importantes que já foram cobradas na prova da ESA, tá? O voto era indireto e censitário. O que é censitário? O voto por renda. Então já deu para perceber que a população ficou fora da política, tá? Então quem vai fazer parte da política brasileira? Quem vai poder votar e se candidatar? A velha elite agrária e escravista brasileira, tá? O Senado vitalício, e o Estado era católico, não era laico. Cuidado, o Estado só passa a ser laico com a proclamação da República, tá? Então aí Dom Pedro, o imperador, tinha o padroado, tá? E a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Então se liga aí nessas principais características da nossa primeira Constituição e principalmente entendam
a função do quarto poder, o poder moderador, beleza? Vem comigo. Fala, rapaziada, quinto agora, olha só, revoltas. Todo ano cai revoltas na prova da ESA. Pô, professor, mas tem muitas revoltas na história do Brasil. Sim, mas aí eu tô aqui para dizer quais são as revoltas que têm mais incidência. E no chamado período, né, Brasil Imperial, as maiores revoltas acontecem no chamado período regencial. Muitas revoltas, cabanagem, balaiada, farroupilha, sabinada e malês. Então tá aí, ó, e quais são as revoltas que têm mais incidência? Malês e farroupilha. Então vamos por parte. Como é que você mata uma questão de revoltas? Tá? Primeiro, procure a palavra-chave. Tá? Aí é bom também entender, saber o local. Muitas das vezes você pode matar uma questão pelo local. Um exemplo, a prova do ano passado, caiu uma questão de revolta indígena, Cariris, né? Uma revolta indígena no Nordeste. Se você, sabendo das revoltas, a localidade das revoltas, você já tinha eliminado ali 3 itens. E aí tinha sobrado 2, Cariris e Palmares. Mas a pergunta era uma revolta indígena, e você sabe que Palmares foi uma revolta escrava. Então, por eliminação, sobrou Cariris. Então, sabendo o local, o ano também ajuda muito. Mas vamos lá nas palavrinhas-chave. Revolta dos malês, né? Aconteceu na Bahia, capital da Bahia, Salvador. E que revolta foi essa? Malês. Malês é Iorubá. Iorubá é uma língua africana. E quem eram os africanos que vinham para cá? Escravos. E o que quer dizer malês? Malês quer dizer islâmicos. Então, qual era o objetivo dessa revolta? Era uma revolta de escravos islâmicos que tinham o objetivo de proclamar uma república muçulmana em Salvador. Tá? Então, aqui, ó, as palavrinhas-chave. Apareceu escravos islâmicos. República Muçulmana em Salvador, Bahia, só pode ser malês, beleza? A outra revolta que eles gostam muito, tá? E o detalhe aí, ó, uma dica aí, um bizuzinho, a revolta, né, com maior tempo na história do Brasil, de maior duração na história do Brasil, revolta da Farroupilha, né? A Guerra dos Farrapos, também é chamado, né? Duração aí de uma década, 10 anos, né, de revolta. Aconteceu aonde? No Rio Grande do Sul, mas não só no Rio Grande do Sul, também chegou em Santa Catarina. E qual é o motivo? Aqui é coisa de gente grande, são os ricos estancieiros que estão insatisfeitos com o governo regencial por causa do forte aumento sobre o seu principal produto, o charque. Tá? Então o charque, que era a principal economia sulista, estava tão caro o charque brasileiro em comparação ao charque do mercado internacional, com os nossos vizinhos, né, Uruguai e Argentina. E isso vai ser o motivo de Bento Gonçalves, Davi Canabarro, o seu amigo Giuseppe Garibaldi, que vão vir para o Brasil ajudar, né, esses estancieiros nessa guerra contra o governo. Destaque aí, né, para a República Piratini, que vai ser criada aí por Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul, e depois a República Giuliana, né, Giuliana, daí vem do italiano, né, de Giuseppe Garibaldi, em Santa Catarina. Então, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, charque, Farroupilha, ó, show de bola. Valeu? Vamos lá, próxima. Vamos lá, rapaziada. Sexto, vem comigo. Guerra do Paraguai, assunto obrigatório. É aspirante militar? Tem que saber a Guerra do Paraguai. Existe um exército antes e um exército depois da Guerra do Paraguai. E esse exército que você quer entrar é após a Guerra do Paraguai. E o que a ESA gosta de cobrar? Quais foram as causas, ou uma principal causa, né, da Guerra do Paraguai e o estopim que leva à guerra. Mas também é bom conhecer os principais personagens aí dessa guerra, né? A segunda maior guerra da América e a maior guerra da América Latina. Então vamos lá. Guerra do Paraguai, motivo, principal motivo, o livre acesso, a livre navegação à tal bacia da prata, a tal da questão platina. Professor, o que é a tal questão platina? É isso, gente, tá? Os 4 países ali, Brasil, Uruguai, Argentina e principalmente o Paraguai, só queria ter acesso à bacia da prata, né? A junção de 2 importantes rios ali no início, o Rio Uruguai e o Rio Paraná, e depois quando chega na delta do Riachuelo, tem a junção de mais 2 rios ali, a continuação do Paraná e o Rio Paraguai. E o Rio Paraguai era muito importante para o Brasil para ter acesso à província de Mato Grosso. Tá? E o estopim dessa guerra vai ser quando a Marinha Paraguaia vai aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda e vai fazer refém o governador de Mato Grosso que estava nesse navio. Tá? Então vai ser o estopim que vai estourar uma guerra aí, vai ser formado
chamado a Tríplice Aliança entre a Argentina, Brasil e o Uruguai contra um inimigo em comum, o Paraguai, e aí, né, vai estourar essa guerra que vai só terminar em 1870. Destaque aí para os principais personagens, né, o comandante em chefe da tropa da Tríplice Aliança, né, dessa aliança aqui, era o presidente da Argentina, Bartolomeu Mitre. Agora, cuidado que eu vou falar, tá? O Bartolomeu Mitre, ele era o chefe das tropas da Tríplice Aliança, mas, entretanto, somente quando as batalhas ocorressem no solo argentino e no solo paraguaio, tá? As batalhas que ocorreram no solo brasileiro, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tá? Ficou sob o comando do general Osório, tá? Então, Mitre somente batalhas no campo argentino e no Paraguai, mas até 1866. Por que até 1866? 1866, general Osório sai, entra Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva. E quando o Luiz Alves de Lima e Silva, ele vai comandar a tal Tríplice Aliança, apesar do Uruguai depois sair, mas ele vai comandar, né, os aliados em território paraguai. E destaque aí para, né, as grandes vitórias, né, do nosso patrono do Exército Brasileiro, Caxias, né, a tomada do Forte do Maitá, a dezembrada e a tomada de Assunção. Beleza? Então, tá aí o bizu. Fica ligado nesses itens aí. Não cai mais nada da Guerra do Paraguai a não ser isso, tá? Causas, estopim e os principais personagens aí. O nosso patrono. Não esqueça das batalhas e as vitórias do nosso patrono aqui, Caxias. Vamos lá? Próximo. Vem comigo agora, item 7 aqui, ó, encilhamento. Chegamos na República Velha, todo ano tem questões no chamado período aí, República Velha, que vai da proclamação da República até a Revolução de 30, de 1889 até 1930, tá? Então vamos aí, o que eles gostam, né? Sobre a consequência, né, como foi a economia e as revoltas que a gente vai falar depois, né, no próximo item. Vamos lá, encilhamento. O que foi o encilhamento? Gente, a República que foi proclamada vai herdar a crise econômica do Império. Não é porque mudou o governo que a crise econômica foi embora. Não, herda a crise econômica. Então, ainda há uma crise econômica. O governo provisório, né, do então, né, presidente provisório Marechal Deodoro da Fonseca chama Rui Barbosa para ser o ministro da Fazenda para tentar, né, resolver esse problema da economia dessa recém-república inaugurada. Tá? Então, você, concurseiro da ESA, o que você precisa? Olha só, é isso que eles cobram. É isso que eles cobram. Quais foram as ações e as consequências dessa medida de Rui Barbosa chamada encilhamento? Tá? Então lá, não esqueçam. Encilhamento foi uma prática econômica adotada pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa no governo provisório de Marechal Deodoro. Vamos lá, ações, né? Ele vai mandar emitir papel moeda, vai mandar imprimir dinheiro para conceder empréstimos para que as pessoas, né, estimulassem a industrialização, para que as pessoas pudessem criar indústrias e pagar os seus funcionários. Entretanto, num país latifundiário, né, não preciso nem dizer que eles não vão aceitar, não vão ver com bons olhos essa política de Rui Barbosa que quer estimular a industrialização. Nada podia substituir, né, a exportação do café. Então, não preciso nem dizer que vai começar a ter, né, uma grande, né, um papel moeda no mercado nacional, e isso vai gerar a inflação. O que é a inflação? A desvalorização da moeda, o aumento dos preços dos produtos e depois, né, consequentemente, a falta de produtos, né? E outro destaque também, muitos vão pegar dinheiro, mas na verdade o que é? Empresas fantasma, típico, né, da nossa política brasileira, e isso também vai levar a uma especulação financeira. E aí o problema mais grave, né, a consequência mais grave, sem dúvida nenhuma, a inflação, tá? Então se liga aí nessas duas medidas, ações e as principais consequências do encilhamento do ministro da Fazenda Rui Barbosa, do presidente Marechal Deodoro. Fica ligado, ESA gosta de nomes, de datas, tá? Então estou batendo nessa tecla aí, anota aí, ó, Rui Barbosa, governo provisório, Marechal Deodoro, 1890, beleza? E as ações e as consequências do encilhamento. Tamo junto, vem comigo! Vem comigo, oitavo, tá aqui, ó, revoltas messiânicas, né? Acontecem essas duas revoltas de caráter messiânico, tem um cunho religioso, tá? No período da chamada República Velha. Destaque para a Guerra de Canudos, de Antônio Conselheiro, e a Guerra do Contestado, né, dos monges João Maria, tá? Então vamos lá, são revoltas, né, apesar de ter um cunho religioso, mas a questão, né, tá relacionada à extrema miséria, à
prepotência dos coronéis, desesperança social, concentração fundiária, tá? Então são os motivos que levam a esses pessoas pobres e sertanejas, né, ruralistas, a se rebelarem contra o governo central, beleza? Então, dentro desse contexto aí, a ESA gosta de cobrar quais foram as revoltas de caráter messiânico, são essas duas aqui, Canudos e Contestado. É bom saber a localidade e o ano, tá? Então, Bahia, no sertão da Bahia, e aqui, observem, século XIX, finalzinho do século XIX, Canudos, e Contestado já no século XX, na primeira década, né, na década de 1910 do século XX. Localidade, né, na região ali do Contestado, entre o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina. O nome Antônio Conselheiro e o monge João Maria, que eles queriam montar uma monarquia, né, uma comunidade chamada Monarquia Celeste. Tá? Então é isso que, né, é bem simples, mas quando cai o aluno se enrola. Então por isso que é bom saber, né, a localidade e a data. Ainda a ESA tem esse hábito. Vou citar um exemplo, uma questão que caiu ano retrasado, que matou muito alunos, que foi essa questão da Guerra do Contestado, perguntando, a pergunta era o seguinte: qual foi a revolta que aconteceu na década de 1910? E o aluno não soube matar a questão, porque aqui, ó, década de 1910, e o gabarito era contestado. Não fez uma pergunta diretamente, né, sobre a Guerra do Contestado, né, mas perguntando qual foi a guerra que acontece nesse período da chamada República Velha. Tá? Então é bom saber, e também é bom saber os presidentes. Já você conhece a prova da ESA, você fez as questões anteriores, sabe que a ESA ainda cobra nomes, datas e locais. Então quem foi o presidente aqui da Guerra de Canudos? Vai que cai assim como já caiu, né? Então você sabe, tá lá, ó, Prudente de Moraes, o Prudente de Moraes, né? Tanto que foi até zoado na época, que foi prudente demais, né, em relação à Guerra de Canudos, mas Prudente de Moraes. E a Guerra do Contestado, aí depende, né? A Guerra do Contestado começou com o presidente na época chamado Marechal Hermes, mas vai terminar com o presidente Venceslau Braz, beleza? Então cuidado aí com a pegadinha. E esse aqui é bem light, revoltas messiânicas, mas tá lá, todo ano, né, vira e mexe tem uma questãozinha sobre alguma revolta, né, do período chamado República Velha. E República Velha, revoltas messiânicas, beleza? Vem comigo, próximo. Vem comigo agora, ó, o nono. Participação brasileira na Segunda Guerra. É aspirante militar e não conhece a participação brasileira na Segunda Guerra, fica difícil, tá? O Brasil foi o único país latino-americano a participar diretamente na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, o que você precisa saber? É um assunto que tem incidência, tá dentro do contexto da Era Vargas. Vargas cai na prova da ESA, então vamos lá. São esses 8 itens aí, tá? Que vocês precisam saber. Não vai cair mais nada além do que isso. Não tem mais o que cobrar a não ser isso aqui, tá? Então vamos lá. Você, concurseiro, você sabe o que eu tô falando. Para fixar isso aqui tem que praticar, mas vamos lá. Vem comigo, se liga, dá um pausa, anota, tá? Que eu vou vir direto. Me acompanha. Brasil manteve a neutralidade até dezembro de 1941. Professor, mas Vargas não era simpatizante do nazifascismo? Sim, Vargas era simpatizante do nazifascismo, tinha as relações estreitas com Adolf Hitler, relações diplomáticas e comerciais, né, com a Alemanha nazista. Entretanto, quando a guerra estourou, Vargas foi neutro, Vargas foi malandro, Vargas foi neutralidade, tá? Então Vargas ficou neutro até dezembro de 1941. Por quê? Porque nesse momento os Estados Unidos entram na guerra. E quando os Estados Unidos entram na guerra, Vargas tem que romper a neutralidade. Vargas tem que escolher um lado. E Vargas vai escolher um lado, tá? E o que Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, quer? Quer montar uma base militar no Nordeste brasileiro. Nosso Nordeste brasileiro tem uma posição geográfica favorável. E aí, em troca, né, dessa base militar no Nordeste brasileiro que Vargas concedeu, vamos ganhar
uma siderúrgica, né, uma siderúrgica, não é a cidade do aço, uma companhia siderúrgica nacional. Entretanto, a Alemanha não vai gostar nada disso e em represária, a Alemanha vai fazer o quê? Vai mandar torpedear navios mercantes brasileiros. Serão mais de 600 brasileiros mortos, tá? E o povo vai para a rua, o povo vai clamar pela entrada da guerra, é isso aí mesmo, tá? Tanto que pressionado, Vargas, né, junto com o seu ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, vai declarar guerra ao eixo, né? A Alemanha, Itália e Japão, o tal do eixo do mal. E assim, em agosto de 1942, declaramos guerra. E já fomos para a guerra? Não. Inicialmente, fornecemos borracha, ferro aos aliados e realizamos o patrulhamento do Atlântico Sul, tá? E é esse período aqui que vai ter a chamada política da boa vizinhança e é onde também vai nascer aí no imaginário, né, da sociedade brasileira, típico, né, do pessimismo brasileiro, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. E em 1944 a cobra fumou. O Brasil foi para a guerra, foi enviado a Força Expedicionária Brasileira para onde? Para onde? Para Itália, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes. E ao chegarmos na Itália, fomos incorporados ao 5º Batalhão norte-americano do general Clark. E as principais batalhas, Monte Castelo e Montese. Gente, falei pra caramba, mas é isso aqui, não pode cair mais nada além disso. Brasil neutro até 41. Concedemos o litoral nordestino para os norte-americanos montarem uma base. Em troca, ganhamos uma siderúrgica. A Alemanha ficou boladona, fez o quê? Mandou torpedear navios brasileiros. O povo foi pra rua e o Brasil declarou guerra ao eixo em 42. Inicialmente fornecemos borracha e ferro para os aliados. A cobra fumou em 44, quando a febre foi para a Itália, né? E lá vencemos, beleza? E voltamos em maio de 1945 e a consequência disso é o fim do Estado Novo de Getúlio Vargas, porque vai ter uma contradição. Fomos para a Itália lutar contra os regimes nazifascistas, e cujo o nosso Estado Novo era um regime fascista. Então, a consequência da participação brasileira na Segunda Guerra é o fim do Estado Novo. Se liga nessa linha cronológica que o tio aqui falou, beleza? Porque se cair, nada mais, nada menos do que isso aí, beleza? Vamos lá, próximo. Vamos lá, rapaziada, chegamos no assunto 10. Plano Real, é Nova República, tá? Então, tem muitos planos, mas o plano que tem mais incidência, sem dúvida nenhuma, é o chamado Plano Real, porque é o Plano Real que vai acabar com o fantasma da economia brasileira durante 4 décadas, década de 50, década de 60, década de 70, década de 80, tá? E ainda no iniciozinho, ainda da década de 90, o tal chamado inflação. A inflação foi o fantasma da economia brasileira. E quem vai conseguir acabar com isso aí vai ser o chamado Plano Real. É no governo de quem? Cuidado, era o presidente naquela época, era o Itamar Franco. Itamar Franco era o vice do impeachmentado Collor, tá? E ele vai chamar para, né, ser o seu ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, cuidado, Fernando Henrique Cardoso, quando foi inaugurado o Plano Real, né, ele era ministro da Fazenda, no presidente Itamar Franco. E vocês precisam saber as principais características que vai fazer com que o Plano Real seja um sucesso e acabe com a tal inflação. Primeiramente, ele precisa, né, primeiro ato, né, assim falando, ele precisa desinchar, né, o Estado, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que diminuir, né, os gastos públicos e aumentar a arrecadação. Então, observe que foram 2 medidas de austeridade, medidas nada populares, né? Entretanto, diminuir gastos públicos, onde a gente já sabe, né? Saúde, educação, infraestrutura e aumentar a arrecadação através de aumentos de impostos. Uma vez isso sendo realizado, ele vai criar, né, uma moeda, né, um indexador, né, entre a moeda antiga, o cruzeiro, para a nova moeda real. É onde ele vai chamar de unidade real de valor, tá? E esse indexador, né, que vai ser a transição da moeda antiga para a moeda nova, quando ela, né, fica, né, transitando durante 6 meses, quando não tem mais nenhum cruzeiro circulando no mercado nacional, o que ele vai fazer? Ele vai mandar aumentar os juros para que ninguém pegasse, né, o que? A nova moeda, o real. E ele também vai fazer o que? Para evitar que as pessoas recorressem ao dólar, ele vai criar, né, esse controle cambial. Ele vai igualar o dólar
ao real. Ou seja, forçando a população a usar o real. E assim, gradativamente, ele vai acabar com o fantasma da economia brasileira, que é a inflação. Tá? Vocês são os filhos do real, então aqui um tema que a ESA vira e mexe está lá cobrando. Tá? Isso aqui seria um nível mais alto, né? Cobrando assim alguma característica, né, que fez com que o Plano Real fosse um sucesso. Não esqueça aí o seu principal indexador, a URV, mas é bom entender os outros itens que também estão por trás. E quando não é isso, quem foi o presidente ou quem foi o ministro da Fazenda? Presidente Itamar Franco, ministro Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, né, conseguiu, devido ao sucesso do Plano Real, apagar a imagem do presidente Itamar Franco, ao ponto que ele se candidatou no ano seguinte e foi eleito aí como novo presidente em 1995, ganhando o Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno. Então isso mostra que o Plano Real, a nova moeda, que ainda está em vigência, foi um sucesso. Beleza? Então, rapaziada, boa prova no dia 4 de agosto. Obrigado, Léo, pelo convite. Tamo junto. Brasil!